E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser uma elaboração a partir dos outros dois vídeos passados, mas ele vai tentar seguir uma linha própria, de certa forma. Mas eu acho que é interessante vocês saberem ou assistirem esses últimos vídeos, porque eu vou partir da seguinte premissa. Tendo que o corpo do recém-nascido do feto seria a verdade dele, ah, e ele não tem discernimento, digamos assim, que o discernimento dele é o próprio corpo dele, qual seria o objetivo dele? Qual seria o propósito estabelecido dele? Seria obter o prazer, ou, melhor dizendo, ter uma beneficiação, um prazer ou um evento positivo em relação a esse corpo, e buscar proteger e não ter uma estimulação negativa, né? Eu acho que basicamente isso. E a partir dessa verdade, que é o corpo, desse propósito, que é o prazer ou evitar a dor, tem o comportamento, que é buscar o prazer e se defender da dor, ou parar a dor. E como fazer isso? Aí vai de acordo com cada situação, ele vai ver cada situação, e essa situação, ele vivendo isso, ele vai ter uma determinada experiência e vai determinar uma solução lógica para essa experiência, que é: eu vivi isso, eu queria ter o prazer, eu não consegui. Então, sei lá, se eu agir de uma forma A, eu sei que agindo A não vai funcionar, porque eu agi A na situação 1 e não deu certo. Então, da próxima vez que eu for viver a situação 1, eu vou agir B, ou agir de modos que não são o modo A. E até que ele acha, sei lá, quando ele foi na quarta tentativa, na ação D, ele conseguiu ter sucesso na situação 1. Então na situação eu fiz a ação D, então quer dizer que essa é a solução para a situação 1. Então ele vai se sentir feliz, que ele conseguiu achar uma solução para o propósito estabelecido dele, que é obter prazer, e isso vai criar um discernimento, ou seja, ele criou já uma memória de uma vivência, e ele viveu situações que não eram a solução, então ele sabe o que não é para fazer, e agora ele sabe o que é para fazer. Então da próxima vez ele vai fazer a ação D novamente na situação 1. Mas pode ser que na próxima vez que ele viveu uma situação 1, ele vai agir de forma D e não vai dar tanto certo assim, ou vai dar algo errado. Falou, mas daquela vez eu fiz a ação D e eu consegui, agora não. O que aconteceu? Tem uma determinada maneira de fazer a ação D, então da próxima vez ele vai tentar a ação D'. Não deu muito certo ainda, então da próxima vez que ele se encontrar com a situação 1, D'. D', deu certo. Então é isso. Ou seja, cada vez que a gente vai vivendo determinada situação, a gente vai buscar suprir o nosso propósito estabelecido a partir de determinadas ações, e se isso vai dando certo ou não, até achar qual seria a solução, como encaixar uma determinada ação que vai fazer a replicação de evento que foi o nosso prazer passado. E, e isso vai fazer com que a gente se aprimore cada vez mais a retornar a essas situações. Então, aí sim vai. Novamente ele vai entrar na situação 1, e aí vai agir de forma D, 2', mas ainda tem uma especificação ainda mais para ele ser mais eficiente.
E aí depois você vai esperar isso. Já não vai ter tanta importância. A mente dele não vai estar tão focada ou tão ansiosa, tão atenta nessa situação, porque ele vai ter dominado a situação. Eu já sei, já dominei a situação 1, então eu já tive o entendimento da situação e de como trazer a solução para essa situação. E a situação 2, a situação 1 era, vamos colocar aqui, que seria ele ter um determinado prazer. A situação 2 seria uma outra situação em que ele teria uma determinada dor. Então ele vai ter que agir de outro modo. Em vez de fazer a eventualidade para replicar aquilo, ele vai ter que fazer uma determinada ação para parar aquilo, né? Então, se eu estou sentindo determinada dor, algo desagradável, o que eu preciso fazer para poder atingir esse objetivo, que é me afastar dessa dor? E aí ele vai tentando a ação A, B, C, D em relação a essa situação 2 até que ele acha uma forma e assim ele vai se aprimorando, até que isso não vai ser tão aflitivo assim, porque ele já sabe como se desvencilhar daquilo. E assim por diante, a situação 3 4 e diversas outras situações que a gente foi entrando e que vão sendo novidades para nós, vão sendo situações novas que inicialmente a gente não sabe o que fazer, mas a gente vai treinando, a gente vai focar a nossa consciência mais naquilo dali, porque aquilo ali a gente não sabe, até achar uma ação que resolva aquilo, né? E o que nos traz prazer, o que nos traz felicidade? A gente vai querer replicar esse evento e o que traz dor, o que traz desagrado, a gente vai querer solucionar isso, não para replicar, mas sim para parar de replicar isso, né? E se afastar disso, se defender disso. Hum, eu acho que em resumo é isso que eu posso mais dizer. Eu posso dizer como, ok, eu entendi isso, isso vai sendo gravado na nossa memória, e isso vai criando um discernimento sobre a situação, que é a sua vivência sobre aquilo dali. Essa vivência vai ser o que você queria em relação àquilo dali, né? E como solucionar aí o que aconteceu. E vai aprimorando, né? E é basicamente isso que eu descrevi antes. Só estou dizendo de outra forma. O que mais eu posso falar? Assim, o... a nossa verdade, o nosso discernimento sobre cada uma dessas situações, acho que pode também entrar em uma convergência também entre esses próprios discernimentos. O discernimento da situação 1 vai fazer uma convergência também com a situação 2 3 e as diversas outras situações. E a nossa mente vai trabalhar também para encontrar analogias, semelhanças entre essas determinadas situações e a gente já ter uma pré-determinação para uma nova situação que a gente não viveu ou que a gente começou a viver, de como seria uma solução para isso daqui. Então a gente não vai chegar a cada nova situação com um zero. A gente vai ter toda uma base de outras situações, como a gente resolveu aquilo dali, e baseado nisso, qual seria a melhor ação para essa situação nova aqui. Então a gente não vai chegar no zero, a gente já vai chegar com a base. E a gente não vai precisar ter tantas tentativas, A, B, C e D, até achar a solução correta. A gente vai ter uma maior rapidez para encontrar aquela solução, provavelmente. Mas só vai ter uma maior eficiência isso se essas situações elas não forem muito diferentes dessas situações iniciais que nós tivemos experiência.
Ahn, então já vem aí uma questão que o Thiago Magalhães chama de campo múltiplo, né? Que é nosso discernimento perante de determinadas situações que a gente sabe como trazer uma determinada solução, isso também gera caminhos análogos a isso. Ou seja, caminhos semelhantes que têm uma mesma base de construção, uma base de construção muito parecida. Se a gente vai sabe como solucionar isso em uma situação A, na situação B, que é muito parecida, a gente vai também conseguir solucionar aquilo ali em tese. Talvez com pequenos erros, pequenos ajustes, mas a gente já tem toda uma base para rapidamente conseguir resolver aquilo. Né? Um exemplo mesmo é que eu estou aprendendo a tocar violão e, de certa forma, eu consegui aprender muito rápido, né? Em relação a outras pessoas que podem ter mais dificuldade. Isso pode ser a todo um treinamento que eu tive em alguma outra experiência da vida e eu até estou surpreso com isso, dessa minha facilidade inesperável, porque eu não lembro de ter nenhuma habilidade que eu aprendi que, que me facilitasse essa questão do violão. Eu teria que pensar que agora o que é que foi que eu treinei que me trouxe uma facilidade para achar a solução dos problemas relativos à aprendizagem do violão. Realmente não sei aqui, mas talvez um próprio treinamento mental, ou seja, que eu não estou fazendo algo fisicamente, mas mentalmente eu fico imaginando, trabalhando aquilo ali, pode ser que seja um treino que facilite a dar determinadas soluções para as situações. E como eu trabalho muito minha mente, isso pode ser um facilitador para ter uma pré-base para eu entrar em uma determinada situação que exige uma solução física ou de comportamentos que eu já consiga ter uma solução mais rápida, um aprendizado mais rápido ali, né? Não precisa ver aquela situação a partir do zero até assimilar aquilo dali. Eu já estou com uma base de experiências que já dão um pulo, já dão um salto lógico de aprendizado. Vamos colocar assim, né? Não sei se vocês conseguiram entender. E assim, a partir de infindáveis experiências que a gente tem, nós vamos criar nossa inteligência, de certa forma, que é as soluções que nós tivemos a partir de habilidades que aprendemos a cada situação diferente e o treino disso e isso rodando na nossa mente vai criar uma base para poder, a cada nova situação que entrarmos em contato, já termos uma. Às vezes a gente já tem a solução logo de cara, sem nunca viver aquilo diretamente, mas nós vivemos situações muito análogas ou inversas daquilo. Se a gente viveu o inverso daquilo, então, logicamente, a solução disso é o inverso do que eu aprendi. Então, é, existe um exercício lógico das situações, não só na sua interação com um meio diretamente, mas há também todo um exercício mental do nosso subconsciente que a gente vê nos sonhos e do nosso pensamento, principalmente quem é muito reflexivo, acredito eu que possa ter uma maior facilidade disso, que vai criar toda uma inteligência, uma facilitação para poder encontrar variadas soluções para variadas situações diferentes. Mas sempre existe um limite, porque eu não vivi tudo, eu não encontrei a solução para tudo e eu tenho dificuldades ou traumas ou medos que me bloqueiam a ter a solução de diversas outras coisas, né? Então, para determinadas questões, eu vou ter uma facilidade maior para poder trazer solução, em outras eu vou ter uma dificuldade, um travamento, mas isso pode ser resolvido, né? Através de uma conversa, de ver algo intelectual, isso pode estimular minha mente, eu posso destravar e liberar, digamos assim, toda uma potencialidade que eu possuo em meu ser.
Ahn, Caramba, já estão 15 minutos aqui. Eu acho que vai ser mais um vídeo. Eu não. Enfim, eu cheguei toda uma conversação aqui. E bora passar, ficou legal.